Feliz sábado, irmãos. Que lindo dia, não é verdade? Que sábado maravilhoso, nós aqui dentro da casa do nosso Senhor bom Deus. Mais uma escola sabatina. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus, porque podemos estar na sua santa casa de adoração e louvor.
Hoje a Escola Sabatina está sendo dirigida pelo Ministério da Mulher. Alguns membros estão aqui na frente, nós da diretoria, né? Estamos muito felizes em hoje participar da Escola Sabatina, principalmente de um tema maravilhoso, que é falarmos sobre a oração. Queremos ver um sorriso nos rostos de todos os nossos irmãos, felizes porque estamos na casa do Senhor bom Deus. Irmãos, eu não vou perguntar aqui quem orou de manhã, porque eu sei, tenho certeza absoluta que todos oraram, não é verdade? Então seria uma pergunta até fora do normal. Mas gostaria de saber, irmãos, como vocês oraram? De que forma que vocês, com que condições vocês oraram hoje? Qual a consistência da oração de vocês nesta manhã? É isso que a Escola Sabatina vem tratando nessa manhã de sábado. Vamos imaginar o seguinte, irmãos. Se nós não orarmos, seremos como o povo de Israel enfrentando o gigante Golias. Vocês, qualquer criança hoje, sabe a história de Golias e de Davi. Então, irmãos, olha só, imagine naquele monte enorme, né? Golias, os filisteus de um lado, o povo de Israel do outro, e Golias incessantemente, todos os dias, saindo, insultando o povo de Deus e perguntando: qual dentre vós tem condições de lutar contra mim? Qual dentre vós? E o tempo todo, todos os dias, falando isso. E o povo de Israel se enfileirava na frente, do outro lado, se enfileirava na frente, ficava lá com toda aquela armadura, com todo gritando, dando aquele brado de guerra. Só que tremiam e fugiam quando Golias se apresentava. Irmãos, essa era a situação do povo de Israel, naquelas condições. Que dirá nós, irmãos, se não buscarmos ao nosso Deus? Podemos nos comparar com certeza ao povo de Israel em frente a Golias, né? Se nós não buscarmos a oração, não buscarmos a Deus, estaremos vendo Satanás na nossa frente, nos insultando e dizendo todo dia para nós: você é um pecador, você não é digno do perdão, você está no fundo do poço, não é assim que fala muita gente? Né? Você não tem condições de se restabelecer, você jamais vai herdar a vida eterna. Isso é o que Satanás fala para nós todo dia. Não adianta você lutar, que você não vai conseguir, é muito distante, é difícil ser cristão, não vai conseguir guardar os mandamentos de Deus nunca. Ninguém consegue, eu já vi isso muitas vezes, né? Então, irmãos, se nós não estivermos armados com a armadura de Deus, jamais venceremos o inimigo. E a principal armadura de Deus qual é? A oração. Então, a lição da Escola Sabatina, que vamos estudar logo mais, vamos recapitular, ela vem falando sobre isso. E ao longo do trimestre, irmãos, por favor, adquiram a lição nossa da Escola Sabatina. Ao longo do trimestre, ela vem dando outras condições para você se armar frente ao inimigo. Tanto é que a próxima lição vai ser sobre a palavra de Deus. Então, irmãos, está aí o desafio. Quer vencer o inimigo? Quantos querem vencer o inimigo? Amém, Senhor, Deus seja louvado. Vamos vencer o inimigo. Vamos nos armar. E a principal armadura, buscar a Deus. Oração. Então, com esse pensamento, irmãos, agora nós vamos nos pôr em pé e vamos louvar e bendizer o nosso Senhor Deus com toda alegria, todo agradecimento do nosso coração, cantando o hino Grande Comandante. Nós temos ou não temos um grande comandante na nossa vida? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Comandante número 342. A irmã que vai nos acompanhar no piano. Ao som do piano vamos nos pôr em pé e vamos cantar com muito fervor. Comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa se marchará,
as suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, pois nos havemos de ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti todo louvor, toda glória, toda honra, porque Tu é Deus que cada dia cuida de nós, que nos ama, Deus do milagre, Deus do amor. Querido Pai, que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Vem habitar em nosso coração. Vem, Senhor Deus, pedimos também que Tu revista-nos do mando do Teu caráter, Senhor. Senhor Deus, que possamos seguir avante, porque Tu és o nosso comandante. Fique conosco com a Tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso informativo mundial dessa semana, ele nos conta uma experiência maravilhosa. Vai ser passado por uma equipe muito especial, alguns visitantes que vão estar aqui neste momento. Quantos já ouviram falar do Geração 148? Quem tem filhos lá? É uma equipe de jovens, tá, que são dedicadas à oração, ao trabalho do Senhor, que estão atuando, eles se reúnem ali no CAGE. Então, junto com o pastor Rafael, o pastor deles, que está, acho que é o pastor do CAGE, né, o pastor Rafael, né? Então, eles vão agora apresentar os nossos minutos missionários. Então, convidamos jovens do Geração 48, sejam bem-vindos. Minutos aqui para vocês. Ô, Nicolas. Oi? Cara, que é esse pessoal aí, cara? Tudo de calça, tudo uniformizado, assim, camisa igual, que assim? Você não ouviu falar de Geração? O Geração é um grupo de jovens da igreja que se reúnem todas as sextas para louvar e cantar a Deus. Você gostaria de participar hoje? Ô, vamos lá, cara. Não, Vamos. eu tô bonitão, assim. Com certeza, vamos lá então.
Agora vamos para um momento especial de oração. Momento que nós vamos estar mais perto de Deus, orando, buscando a Deus. Quem tem algum pedido, algum agradecimento, para estar colocando nas mãos de Deus? Eu queria pedir pela escola, pela minha família e também queria agradecer pela minha saúde. Eu queria pedir pelos meus amigos, pela minha vida, pelas minhas escolhas. E é isso. Eu queria pedir pela geração, que Deus continue abençoando a gente, que possamos levar mais gente para conhecer o nome dele. Vamos orar então. Pai querido, que bom que tem levantado pessoas, tem levantado jovens para proclamar a tua mensagem. Que abençoe o Impacto Joinville e que muitos jovens, muitas pessoas venham conhecer da tua palavra através de nós, adventistas do sétimo dia. Amém. Para encerrar, nós temos um testemunho muito especial aqui de um amigo nosso, o Rafa, que está conhecendo um pouco da palavra de Deus por causa do Geração 48. Rafa, como é que era a tua vida antes do Geração 48, antes de você entrar na escola adventista? Bom, minha vida assim, tipo, eu tinha vontade de ir em festas, eu tinha vontade, curiosidade de o que era balada, o que era essas festas assim por fora. Tudo que não era de Deus, assim, buscar essas músicas meio extravagantes, assim. Depois que eu comecei a conhecer o Geração, comecei a ir e tal, comecei a buscar mais a Deus, assim, eu vi que não era só eu, assim. Eu comecei a mudar, assim, o meu ritmo no dia a dia, assim, mudou e tal. Só buscando a Deus, assim, vai saber também. E tudo muda, assim, não tem explicação, assim. Não tem mais aquela vontade, assim, de saber o que é aquilo. Vai querer estar ali no meio do pessoal, assim. Entende? Qual que é o teu sonho agora para o futuro? Agora que você está conhecendo a Deus, está estudando mais a Bíblia? Sonho profissional? Espiritual. Espiritual. O sonho espiritual é continuar sempre no caminho de Deus, assim. Não sair em momento nenhum. Assim como o Geração 48 tem transformado muitas vidas e transformou a vida do Rafael, lá na Tchecoslováquia, lá na República Tcheca e na Eslováquia, um grupo chamado Inri Hold tem transformado muitas vidas. E transformou a vida de Jacob, que também era um menino muito parecido com o Rafael, que não estava fora da igreja, que não queria saber das coisas da igreja, mas através do Inri Hold se aproximou de Deus. Só que esse programa lá da República Tcheca, para que ele possa continuar funcionando dentro das universidades, assim como o Geração funciona dentro da escola adventista, nós precisamos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse projeto só vai continuar alcançando jovens, só vai continuar transformando a vida de muitos jovens se nós formos liberais. Feche os seus olhos nesse momento. Os diáconos vão passar as salvas. E que realmente nós possamos dar os nossos donativos. Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor a cada dia possa estar nos abençoando. Também te agradecemos, porque existem projetos que nasceram no teu coração, como o Geração 48 e como o Inri Hold.
Que o teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada um aqui e que possamos também ser liberais. E que esses donativos que agora vão ser recolhidos aqui nessa igreja possam servir para a pregação do teu evangelho, Senhor. Te suplicamos que o teu Santo Espírito continue conosco nessa escola sabatina. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos só alguns avisos rápidos aqui. Hoje, o JA vai ser muito especial. Às 16 horas, vai ser com o palestrante Michelson Borges. Não podemos perder. Um grande palestrante. Fala sobre o criacionismo, né? Ele defende a ideia do criacionismo aqui. Então, até ele passa no Novo Tempo. Acho que tem muita gente aqui que já ouviu falar e já assistiu a alguma palestra dele, mesmo que no Novo Tempo, né, sobre criacionismo. Ele vai estar às 16 horas aqui, então não vamos perder. Irmãos, neste momento, nós vamos nos reunir para a nossa mais um estudo da lição dessa semana. Vejam só. Agora, os professores vão se reunir em classe, tá? Vão fazer os apontamentos e, em seguida, vamos iniciar a recapitulação da lição. Quando for exatamente 10h30, nós vamos terminar a nossa lição em classe. E o pastor vai fazer o encerramento no telão. Ele está aqui atrás, né, junto com o Jefferson, estão fazendo a parte ali que vai para a mídia, né? Então, aqui no telão vai ser colocado o encerramento da lição. Depois nós vamos já, em sequência, vocês aguardem, que daí nós vamos encerrar a escola sabatina aqui na frente. Então, pedimos agora que os nossos professores se coloquem em pé. Professores que estão aqui nas classes. Isso. Vamos orar agora pelo estudo da lição. Oremos. Senhor amado, bom Deus, neste momento nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Vamos recapitular a lição que estudamos durante a semana. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, esteja com o pastor, esteja com os nossos professores, todos os que vamos agora
resumir o que estudamos durante a semana. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E podemos dizer que estamos sendo reavivados a cada dia. Estamos nessa manhã, pastor e presidente da Associação Norte Catarinense, pastor Apolo, está conosco nessa manhã também aqui fazendo a mensagem, vai estar conosco também no segundo culto. Daqui a pouco ele vai falar aqui também sobre o objetivo pelo qual ele veio aqui hoje, também na semana maravilhosa que nós vamos ter na presença de Deus, com esse mensageiro do Deus Todo-Poderoso. Nós temos um assunto principal que nós estamos estudando durante esse trimestre, que seria Reavivamento e Reforma, que é esse manual de estudos que nós estudamos durante a semana. E também temos, assim, com o objetivo de estudarmos aqui também nessa classe aqui, que é a classe da Escola Sabatina aqui da Igreja Central, mas online. Vocês podem também estar assistindo pelo www.ouvindoavozdedeus.com.br e www.bibliaresponde.com.br. Nós temos 2 sites oficiais aqui da Igreja Central que você pode estar acessando, né, e também participando conosco. Futuramente nós teremos também a interação dos internautas. Mas estamos começando aos poucos, né, pastor? E aos poucos a gente vai conseguindo recursos e vai ampliando para que a obra de Deus vai crescendo, né? Dessa forma aqui também na Igreja Central. Pastor, sobre essa semana, o pastor poderia comentar alguma coisa também sobre essa semana que vai ter aqui, né? O pastor pode dar essa mensagem aqui nesse momento. Essa semana nós vamos ter em toda a cidade de Joinville diversos pontos de pregação onde a palavra de Deus será anunciada, e nós estamos buscando o poder do Espírito Santo para ter uma nova vida através da fé. A oração faz parte do nosso crescimento espiritual. O Espírito Santo responde à oração, transformando a vida das pessoas e fazendo delas, como diz a Bíblia, novas criaturas. Por isso, aqui em Joinville, em todas as sedes de distrito, haverão santas convocações, onde você que está nos assistindo via satélite agora, pela internet, pode estar presente. As pessoas de Joinville estarão presentes e ali nós oraremos, cantaremos, louvaremos o nome de Deus, pediremos a manifestação do Espírito Santo e celebraremos as vitórias através da fé. Por isso, nós esperamos aqui esse Impacto Joinville ser de fato um impacto espiritual positivo na vida das pessoas. Falando em oração, pastor, então vamos começar com uma oração, né? Esse nosso estudo desse assunto de reavivamento e reforma, né? E oração, a força vital do reavivamento. Pastor? Bondoso Deus, nós abrimos o nosso coração a Ti
pedindo ao Senhor o perdão dos nossos pecados, pedindo ao Senhor que santifique a nossa vida. Abrimos o nosso coração a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor faça morada em nós. Nós louvamos ao Senhor por tantas boas coisas que o Senhor já fez. Olhando o nosso passado, nós vemos a Tua mão agindo. Mas, ó Pai, ainda precisamos de vitórias. Desejamos crescer espiritualmente ainda mais. E por isso te pedimos, nos ajuda a entender a Tua vontade, para colocarmos em prática aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Abençoa agora o estudo dessa lição, que ela possa ser clara e simples para que todos possam ouvir, entender e possam agir de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo com os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração, a força vital do reavivamento. Então, veio bem a calhar esse assunto, porque nós temos essa semana uma semana de muita oração, dedicarmos a nossa vida, abrirmos nosso coração, a nossa mente a Deus, para que Deus nos use e fazer essa obra. E não foi diferente no passado, a qual Jesus, né, nós vemos o exemplo aqui de Jesus Cristo, dos apóstolos, em que estavam inteiramente ligados a Deus por meio da oração. E foi essa vitória dos apóstolos, também de Cristo Jesus, que dependia totalmente do Pai, porque nós sabemos que Jesus tinha a parte divina e a parte humana, mas nunca usou a parte divina para seu próprio benefício, mas sim benefício das pessoas, de curar, de levar e de pregar essa mensagem tão maravilhosa. Reavivamento e reforma. O verso 11 diz assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pastor, o objetivo principal da oração. O que nós temos aqui como objetivo principal da oração? Nós sabemos que se Deus, né, o Deus Pai, sabe das boas coisas, né, nós como pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas Deus tem muito mais, né, pastor? Interessante. A oração, ela é um canal de comunicação entre o homem e Deus. Não existe amizade sem diálogo. Não existe relacionamento sem conversa franca. E as pessoas que desejam ter um relacionamento bom com Deus fazem oração. E você citou bem a questão ali de pais e filhos. Veja, quando em uma família não existe diálogo, quando um pai não conhece o coração do filho, quando o filho não tem liberdade de conversar com o pai, naquela família não existe felicidade. Naquela família não existe verdadeira união. Deus deseja que nós conversemos com Ele. Deus deseja que nós abramos o nosso coração a Ele. Falemos das nossas necessidades, falemos dos nossos planos, peçamos coisas a Ele. A oração, nós vamos ver no decorrer dessa lição, ela tem propósitos específicos e claros. A Bíblia fala a respeito desses propósitos. Todavia, basicamente, a oração é o canal de comunicação entre o homem e Deus. Alguém pode perguntar assim: mas eu não estou vendo a Deus, como que eu vou falar com Ele? Bom, a gente hoje tem celulares e alguns tem sistema de Skype que a gente até pode ver a outra pessoa com quem a gente fala. Mas antigamente, você sabe, né, os telefones, a gente estava ali, não estávamos vendo as pessoas, mas ouvindo. E tínhamos plena confiança que aquela pessoa que estávamos conversando era aquela mesmo que desejávamos conversar. A oração é um diálogo com Deus. Você pode não estar vendo a Deus, você pode não ouvir a resposta de Deus claramente, mas você pode ter plena certeza que a oração estabelece um contato, um diálogo entre você e Deus. Ou então poderíamos ilustrar também na questão pais e filhos. A mulher está grávida, existe ali um feto no seu ventre, ela está ali cuidando daquela criança. Até os médicos aconselham: converse com seu filho, dialogue com ele. Ele está na barriga, ele não está respondendo, você acha que ele não está ouvindo a sua voz, mas ele percebe, ele sente e ele corresponde a esse diálogo. Amigos, da mesma forma,
nós podemos dialogar com Deus. Deus nos vê, Deus nos ouve, e existe uma comunicação real através da oração, do homem com Deus. Pastor, agora uma pergunta, até ontem na classe dos professores, e aqui também falam aqui, né? Jesus ali ajoelhado diante do, né, depois nós vamos ver ali, mas há uma forma, vamos dizer assim, qual é a melhor maneira de nós orarmos a Deus? Nós, né, temos aquela que achamos assim, de joelhos seria a melhor maneira, mas há algum erro de nós orarmos em pé ou de outra forma nós orarmos, pastor? Interessante, o apóstolo Paulo, acho que em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Se orar fosse restrito a se ajoelhar e orar, então orar sem cessar, o apóstolo Paulo estaria dizendo, viva de joelhos. Então vá andando pela rua ajoelhado, entra na sua casa só de joelhos, tome banho ajoelhado. Não é assim. Orar sem cessar significa ter uma atitude de comunhão com Deus. E esse orar sem cessar indica um diálogo constante com Deus. Você está andando nas ruas, você pode manter comunhão com Deus, conversando com Ele, falando para Ele dos seus planos. Você está para fazer um negócio, naquele momento você pode em pensamento dizer, Senhor, é a tua orientação que eu faça esse negócio, então conduza da maneira certa. Se é melhor eu não fazer, não que algo de errado que eu não faça, me mostra isso. Então a pessoa pode estar dirigindo o carro e orando, andando de bicicleta e orando, caminhando e orando. Ela pode estar num diálogo com outra pessoa, manter o pensamento ligado a Deus e estar orando ali para que Deus conduza todas as coisas. Vai fechar o negócio, ela ora. E também aquele momento de oração formal, na qual a pessoa entra no seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e tem um momento de comunhão com Deus, sozinho, individualmente. Então, existem diversas formas de orar. Não existe uma fórmula, vamos dizer assim, uma posição que seja a posição exclusiva para a oração, como se você não estiver nessa posição, Deus não vai te ouvir. Não existe isso. Existe o conselho da Bíblia, que você deve orar sem cessar, e essa oração deve permear todos os momentos da sua vida, informalmente e também formalmente. Importante aqui, agora nós temos, né, cristãos primitivos, cheios do Espírito Santo, aqui do alto poder, o Espírito Santo que foi derramado de maneira em corações, né? Aqui fala aqui em Atos, pastor, aqui, né, Atos dos Apóstolos, em 4, 8, 14 ali, e nos fala aqui que eles foram cheios do Espírito Santo. Importante, pastor, que também aqui vidas foram transformadas, aqui falam que em Atos aqui falam que 3.000 pessoas foram acrescentadas no momento ali que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. E isso sem contar o quê? Mulheres e crianças, né? Ali praticamente contava só os homens. Então foi um momento aqui de muito, a oração aqui foi muito fervorosa aqui no caso, né? O Espírito Santo desceu sobre eles. E qual a principal razão para o crescimento da igreja? E aqui também, pastor, uma coisa que nós comentamos na classe ontem, que quando os apóstolos estavam ali, eles tinham tudo em comum. Comiam, né, bebiam, e ali, pelo que nós entendemos, eles esperavam a Jesus naquele momento, porque se nós também esperamos a Jesus nos nossos dias agora, né, será que de tal forma não teríamos que viver esse Espírito Santo, ou daquela forma que eles viviam? Tinham tudo em comum, iam na casa um dos outros, oravam, levavam a mensagem, e milhares de pessoas foram convertidas? Eu fico pensando no poder da oração para transformar a vida daqueles discípulos. Como eram eles antes de conhecer Jesus, e como Jesus os transformou, e agora, nesse momento que comenta aqui a lição de domingo, o revamento ali em Atos, capítulo 1 e também capítulo 2, mostra o auge, o ponto mais alto da espiritualidade daqueles discípulos. Antes de conhecer Jesus, eles eram cidadãos comuns, sem poder, sem grandes expectativas, pessoas que viviam na linha da inferioridade, vamos dizer assim. A partir do conhecimento de Cristo, eles se transformaram em pessoas com ideais, com propósitos, mas
ainda na presença de Cristo, eles tinham que mudar muitas coisas, eles tinham que mudar a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, os hábitos, as escolhas, tudo tinha que ser alterado. Agora, quando eles alcançaram isso, essa mudança completa aconteceu quando eles se dedicaram para a oração. Quando eles entraram naquele cenáculo e dedicaram-se para a oração e abriram o coração a Deus, confessaram seus pecados, perdoaram o seu semelhante. Até ali os discípulos tinham divisões, eles estavam em contendas, eles queriam ser o melhor, um queria ser superior ao outro. Agora eles tinham amor real e fraternidade. A oração foi o que abriu o coração deles para a transformação do Espírito Santo. A oração foi o que deu oportunidade para Deus agir na vida deles. Amigos, Deus deseja agir na vida de todas as pessoas, deseja transformar o ser humano. Mas se você não ora, se você não abre para Deus o seu coração, Deus não força a entrada. Ele não arromba a porta do seu coração. Mas se você ora e permite a ação de Deus, o Espírito Santo virá sobre você e transformará a sua vida. A oração fez toda a diferença na vida daqueles discípulos. Através da oração, a fé deles se avivou. Através da oração, o Espírito Santo pôde agir. Através da oração, eles receberam dons espirituais. Através da oração, eles tiveram forças para pregar o Evangelho com poder. Decisões aconteceram, muitas pessoas se converteram. E o grande ponto de virada foi quando aquele grupo orou a Deus. Eu gostaria dessa parte aqui, de encerrar essa parte aqui do primeiro dia da semana, com um comentário aqui, diz assim, o pastor R.A. Torre, ele comentou aqui, né? Foi um poderoso pregador do revivamento no fim do século XIX. Ele diz assim, ó, estamos ocupados demais para orar, por isso estamos muito ocupados para ter poder. Temos grande quantidade de atividades, mas realizamos pouco. Muitos serviços, mas poucas conversões. Muitos equipamentos, mas poucos resultados. Bom, e aí vem o nosso, como é que diz, o que nós colocamos em primeiro plano em nossa vida? Qual a importância que nós damos à oração e ao relacionamento com Deus? Isso que o pastor acabou de falar, né? A oração. Será que isso é o mais importante para mim? Primeiramente, eu não deveria sair de casa sem orar, sem fazer uma refeição sem orar, ou depois, antes de começar qualquer atividade, sem oração. Foi isso que o pastor comentou. A oração, como você está falando, deve ser o ponto de virada na vida das pessoas. Ou seja, se você orar, milagres vão acontecer. Sem orar, as pessoas contam só consigo mesmas. Sem orar, elas contam só com a sua inteligência, com a sua formação acadêmica, com as suas habilidades naturais. Sem orar, elas são reduzidas a si. Agora, a oração, ela traz o poder de Deus na vida das pessoas, e por isso a oração é o meio de ir mais longe, fazer grandes alterações na vida, expandir-se muito mais, alcançar muito mais, realizar muito mais, porque é na oração que Deus recebe a autorização para nos dar o seu poder. E daí nós não contamos mais só com a gente mesmo. A gente tem o poder de Deus ao nosso lado para nos dar a vitória em todos os sentidos. Portanto, pastor, falou ali que Deus, além do meu conhecimento secular, Deus, através da oração, pode ampliar esse conhecimento, coisa que não pode acontecer no meu conhecimento daqui da Terra, né? No conhecimento desse planeta, lendo ou mesmo estudando, mas Deus pode ampliar esse conhecimento. Ainda mais se nós pedirmos para o conhecimento da palavra de Deus. Se você acha que você tem pouco conhecimento, peça a Deus em oração, Ele vai ampliar esse teu conhecimento. A vida de oração, pastor, de Jesus. Eu acho, não tenho certeza, que esse Jesus foi o maior exemplo. Não tem como não, né? Nós sabemos, Jó, eu gosto muito do livro de Jó, porque Jó foi um homem que, ali a Bíblia diz assim, existia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó. O homem íntegro, reto e bom, que se desviava do mal. Então a gente tem ali como Jó, quando fala, oração, Jó. Jó era um homem que se desviava do mal, era um homem que confiava em Deus, e nós conhecemos toda a história dele. Mas nós vemos uma coisa importante, é a vida de oração de Jesus. Jesus, ele fala aqui, pastor, que ele se retirava para alguns lugares,
e ficava sozinho. E será que havia necessidade de Jesus, como o Filho do Deus Todo-Poderoso, pastor, se retirar para locais assim retirado? Se ele era o próprio Filho de Deus, como é que nós podemos entender isso, pastor? Na verdade, a oração, ela é necessária para nós, posso dizer assim, até por uma questão de sobrevivência, não é? Porque quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais nós vivemos bem. E sem oração existe morte espiritual. Agora, no caso de Jesus, ele era plenamente homem e plenamente Deus. A oração para Jesus era um pouco diferente da oração para nós. Por exemplo, na oração nós confessamos o nosso pecado. Jesus não tinha pecados para ser confessados na oração. Na oração, nós pedimos misericórdia para Deus, porque nós somos falhos e cometemos muitos erros, então nós dependemos da misericórdia de Deus. Jesus, ele não precisava fazer esse tipo de oração, de confissão de pecados, de pedido de graça, de pedido de misericórdia, mas Jesus mantinha oração, porque a oração era a maneira de ele se manter em comunhão com o Pai. As três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, elas dialogam. E quando Jesus estava aqui nessa terra, ele dialogava com o Pai e dialogava com o Espírito Santo através da oração. E ele foi o maior exemplo de oração. Por isso você deve também orar como Jesus orava. Não só como você deve orar como pecador, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo a graça de Deus, pedindo a renovação da vida espiritual, mas você deve também orar como Jesus orava, louvando o nome de Deus, mantendo simplesmente um diálogo aberto, falando do seu coração, agradecendo muitas coisas, mantendo comunhão, simplesmente sendo amigo de Deus. Porque a oração de Jesus era a oração de diálogo entre amigos, entre iguais da divindade, entre amigos, Pai, Filho e Espírito Santo. E você, mesmo sendo homem, mesmo sendo pecador, pode ser um amigo de Deus se você tiver hábito de orar, hábito de abrir o coração a Deus. E Jesus era tão assim comunicativo com o Pai, que os discípulos pediam: Senhor, nos ensina a orar, porque o Senhor ora, e nós sentimos que a sua oração, ela é uma oração tão maravilhosa, tão robusta, realmente Deus ouve, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Orar juntos. E nós fizemos isso, pastor, aqui na igreja. Temos as quarta-feiras de oração, tivemos uma vigília aqui muito poderosa aqui. A Escola Sabatina promoveu, praticamente começamos 10h30, saímos aqui 6 horas da manhã, né? Tivemos todas as músicas, momentos de oração e também estudo, preparando professores preparando a igreja e ensinando, orando. E tivemos o culto de madrugada, Escola Sabatina de madrugada, pastor, foi uma benção. Então nós vamos aqui orar juntos. E aqui, pastor, uma coisa importante. Eu até quero tocar nesse ponto aqui, o derramamento do Espírito Santo. Porque reavivamento e reforma, orar é para alguma coisa acontecer na igreja. O derramamento do Espírito Santo, assim como foi nos dias apostólicos ali, né? Então, orar juntos. Pastor, a igreja unida, aqui fala, né, porque agora nós estamos falando como igreja aqui, né? Deus, ele atende mais a oração individual ou a oração como igreja, como união, ou seja, mais pessoas orando? Deus, na verdade, ele atende tanto a oração particular, individual, feita no seu quarto, feita onde você está andando, como atende a oração em grupo, na igreja. Todavia, Jesus incentivou a oração particular e também a oração em grupo. E disse que se nós nos unirmos em oração, onde 2 ou 3 se reúnem por um propósito comum, Deus promete realizar o propósito daquela oração. Isso por quê? Porque, primeiro, quando há uma união espiritual entre os irmãos, há mais força espiritual. Quando várias pessoas se unem no mesmo propósito, há mais coesão espiritual.
Por isso nós não podemos negligenciar nem a oração individual, nem a oração comum com os irmãos, com os cultos na igreja. Há poder na oração em grupo. Há poder nas orações de uma igreja unida. Jesus Cristo, ele promete, onde estão presentes 2 ou 3 em oração, ele promete estar presente ali. E se ele promete estar presente ali e ouvir a oração e realizar a oração, ele está nos ensinando uma fórmula, um segredo que deve ser colocado em prática. Por isso, é muito importante a igreja se unir em propósito comum. Esse propósito comum integra mais a igreja e tem a garantia da resposta afirmativa do Senhor. Por que essa pergunta? Porque vem aqui uma parte principal que em Atos 12, né, em 1 e depois a 16 ali, nos fala de Pedro, que Pedro estava preso, né? Mas um fato importante aqui, que antes de Pedro ser preso, um dos apóstolos tinha sido morto, que foi Tiago. Tiago tinha sido morto anteriormente. Eu creio, pastor, que havia muito temor ali, né? Mas eles oravam para que Pedro fosse solto, né, pastor? Mas o importante aqui, pastor, eu queria que comentasse ali. Pedro, ele foi solto, né? E depois, pastor, o que aconteceu ali no momento da oração? Eles oraram para que ele fosse solto. E depois, pastor? Interessante, a história diz que a igreja orou, estavam reunidas em uma determinada casa orando, e Deus abriu as portas da prisão, Pedro foi libertado, ele livre buscou aquele lugar onde a igreja estava orando, e bateu a porta, e as pessoas se surpreenderam ao ver Pedro ali. A menina foi atendê-lo na porta e voltou falando: é Pedro, ele está aqui. E as pessoas demoraram a acreditar que o milagre tivesse acontecido assim de maneira tão rápida. E às vezes eu pergunto: que fé você tem em que Deus realmente ouve as suas orações? Não é? Aquela igreja teve fé, aquela igreja orou, mas se surpreendeu com o milagre. Nós devemos orar e crer que o milagre vai acontecer. Seria a mesma coisa de, em uma seca, uma igreja se reunir pedindo chuvas e ninguém trazer guarda-chuva. Não é? Onde está a nossa fé? Nós estamos orando mecanicamente ou de fato estamos tendo fé? Fé é crer que o impossível vai se realizar. É crer que se tornará real aquilo que é objeto do nosso pedido, porque Deus é poderoso para cumprir a nossa vontade, se for de acordo com a vontade dele. Esse também é um ponto interessante, porque a oração não é uma maneira de nós expressarmos o nosso egoísmo pedindo para Deus realizar somente a nossa própria vontade, que às vezes é má. A oração, para ser atendida, deve ser a nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos sim colocar o nosso pedido diante de Deus, mas dizer: seja feita a tua vontade. Faça-se em mim o teu propósito. O meu pedido é esse. E se o Senhor entende que esse pedido é para o meu bem e para a tua honra e glória, Deus realizará esse pedido. Pastor, eu quero pegar um gancho aqui na mensagem que o pastor falou essa manhã, que seria sobre Jonas. E eu até comentei que uma vez eu também falei sobre esse assunto na igreja, e cada vez que a gente fala sobre, já vi vários pregadores pregar sobre Jonas, e sempre uma peculiaridade diferente, né? Ali um tempero diferente na pregação. E eu vejo aqui Jonas lá no fundo do barco, lá, né, despreocupadamente. E quem que orava ali? Não era Jonas, né? Era aqueles homens de outras religiões que cada um procurava o seu Deus, né? Mas Deus sabia que quem estava ali, o objetivo principal ali, era Jonas, estava lá, né? Então nós vemos ali que Deus atendeu a oração ali, né, sabendo, né, e na verdade tudo estava induzindo a Jonas, que tinha uma missão e não fez. Então, pastor, com relação à oração ali, né, nós falamos aqui de oração, até depois nós partirmos depois para uma parte principal aqui, seria essa guerra espiritual que nós não podemos ver. Mas o que o pastor tem a dizer daquelas orações daqueles homens ali com relação a Jonas? Deus pode ouvir a oração de qualquer pessoa, mesmo alguém que não conheça o seu nome, e ele, quem sabe, adore um ídolo, adore um espírito de algum antepassado. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus bondoso e amoroso. Todavia,
O ideal de Deus é que a pessoa também cresça no conhecimento que vai trazer-lhe vida abundante e vida eterna. Ao mesmo tempo que Deus atende à oração de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, mais pecador que seja, mais sem conhecimento dele que seja, Deus quer trabalhar com essa pessoa para ensiná-lo a andar no caminho certo, para mostrar-lhes os preceitos da sua palavra e para que essa pessoa possa andar de acordo com os ensinamentos, o caminho correto, os preceitos que são melhores e ideais para a sua vida. Nós temos realmente hoje muito esforço espiritual de muitas denominações e Deus ama a todos esses. Todavia, existem princípios que Deus deseja que sejam princípios de todos, que são os princípios da palavra de Deus. E cada adorador sincero, ele deve sempre estar disposto para aprender. Se você é adventista, ou se você é evangélico, ou se você é católico, ou se você é hinduísta, ou budista, ou islamista, não importa a sua denominação. Se você é sincero, esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e aprender. Aí você pode dizer assim, mas você não disse que Deus me aceita e ouve a minha oração onde eu estou? Sim, eu disse. Todavia eu também disse que Deus deseja te ensinar toda a verdade. E o bom servo de Deus deve ter o coração aberto para aprender cada vez mais. Aqueles homens lá no navio que ia para Tarsis aprenderam com Jonas e depois eles fizeram sacrifícios ao Deus verdadeiro. Ou seja, eles cresceram espiritualmente porque Deus estava trabalhando com eles. Assim Deus está trabalhando também conosco e nós devemos cada dia mais aprender e crescer espiritualmente. Eu vejo uma importância aqui também de uma pergunta que temos aqui no nosso manual de estudos. Fala assim, você já se perguntou por que a oração é tão vital? Porque temos que pedir o Espírito Santo? Deus não está disposto a nos dar o Espírito Santo? Antes do pastor até comentar isso aí, gostaria de ler aqui, pastor. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Nos diz assim. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pastor, então nós temos uma guerra, né? Uma guerra que nós não podemos ver, né? Devido ao pecado. Alguém está travando essa guerra por nós, né? Então acho que, até respondendo aqui essa pergunta, você já se perguntou por que oração, né? Por que se envolver mais, né? Por que pedir a atuação do Espírito Santo? Por que pedir que Deus reformule a minha vida, reavivamento e reforma em todos os sentidos? Por que isso, pastor? Tem alguma coisa que a gente consegue explicar, está acontecendo? O grande conflito entre Deus e Satanás é uma realidade. Você pode entender esse grande conflito vendo a sociedade. Existem pessoas boas, mas existem também muitas injustiças, muitos erros, muita criminalidade. E você pode entender esse grande conflito dentro de você mesmo. Você tem boas intenções às vezes, mas às vezes o seu coração te trai, às vezes os seus desejos são maus, às vezes a sua mente imagina coisas ruins. Esse grande conflito é real. Agora, a nossa atitude racional, consciente, deve ser buscar a Deus. Esse grande conflito, ele nos envolve, mas ele começou acima de nós, entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. E quando você ora a Deus, você está se aliando com Deus. E nesse grande conflito, você vai ter a força de Deus para vencer o mal, para entender quando o mal atua na sociedade, para perdoar as pessoas que acabam fazendo mal para você, para corrigir os seus próprios erros e a ação do mal na sua própria vida, e assim se tornar melhor cada dia, como diz a Bíblia, sendo transformado pela ação do Espírito Santo. Quando você ora, quando você mantém comunhão com Deus, nesse grande conflito, o bem vai tendo vitória sobre vitória. Deus vai tendo vitória sobre vitória na sua vida. Você vai se tornando uma pessoa melhor cada dia. Esse grande conflito é real e a vitória também é real e possível. E a oração
é um dos ingredientes principais para essa vitória. Amém. Então, nós sabemos que a oração é o segredo aí, né? Já não é mais segredo, já temos delineado aí, né, a solução. E como adventistas do sétimo dia, nós entendemos que essa é a realidade, a nossa maior necessidade nesses últimos dias de nós dedicarmos à oração, ao jejum também, né, pastor? Né? Importante é o jejum, né? São vários exercícios espirituais que nos dão forças para vencer nesse grande conflito. Um deles é a oração, outro deles é o jejum, outro deles é a leitura da palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia, a meditação ou reflexão em coisas espirituais, outro deles é o testemunho, outro deles é a frequência à igreja, que é a comunidade de crentes que também fortalece-nos espiritualmente. Esses ingredientes, eles vão fortalecendo a sua vida espiritual e vão te dando a vitória. Esses ingredientes vão fazendo de você uma pessoa mais forte espiritualmente. E então, quando vem as batalhas na sua vida, você tem vitórias maiores e mais fáceis, porque você está exercitado espiritualmente. Já as pessoas que negligenciam a oração, que negligenciam a leitura da Bíblia, elas são mais fracas espiritualmente. Por quê? Porque, por exemplo, quem não ora, ele confia só em si. Quem não lê a Bíblia não faz diferença entre o bem e o mal. Então é a televisão que vai determinar isso é certo, isso é errado. E a televisão é de modas, é de fases. Antigamente condenava certas coisas, hoje já aquilo é normal e até incentivado. O mundo é muito volúvel, mas a palavra de Deus é estável. É ela que nos diz isso é certo e isso é errado. E nesse grande conflito nós entendemos muito bem quem é o inimigo, quem é o lado errado. E já as pessoas sem Deus, elas não entendem e acabam fazendo o errado pensando que é certo, porque não entendem que estão em um grande conflito. Por isso esses exercícios espirituais são fundamentais. Oração, leitura da Bíblia, testemunho, jejum e proliferar a mensagem, pregar a mensagem, ensinar a verdade a outras pessoas. Pastor, gosto muito também de refletir aqui, quando fala de oração eficaz, de Salmos, né? Davi, ele se dedicava à oração, nós sabemos todo o transcorrer da vida de Davi, né? Dos seus altos, dos seus baixos, e ali fala que ele se arrependeu dos seus pecados e ele se dedicou a Deus, e depois aqui fala do Salmos maravilhoso. Eu gostaria até que você abrisse a sua Bíblia, e ali é uma passagem importante, em Salmos 34:1, depois segue alguns outros salmos aqui, você pode também acompanhar conosco. Ali, Davi, né, falando de Deus, né, que fala assim, o 34, Salmos 34, versículo 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E até continuando, que não está aqui, mas assim, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, né? E todos, a uma, lhe exaltemos o nome. E o mais importante, que muitas vezes, irmãos, nós procuramos a Deus, os nossos temores, as nossas ansiedades, né? Porque muitas vezes estamos ansiosos, mas aqui a lição vem falando, aqui a Bíblia vem falando, aqui o salmista vem falando, porque Davi passou por isso. Diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Pastor, né? Livrou de todos os temores. Eu acho que aqui fala de uma oração eficaz, e aqui, pastor, eu vejo assim que Davi, para chegar a esse ponto, ele confessou a Deus algumas coisas da sua vida, né? Davi, ele tinha um hábito de oração exemplar. Ele envolvia Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Ele estava feliz, ele conquistava, ele sabia que aquilo era a bênção de Deus, ele louvava Deus de todo o seu coração. Ele sentia alguma enfermidade, alguma dor, ele percebia o seu pecado, a sua consciência doía, ele confessava seus pecados a Deus, ele pedia cura e restauração, ele falava abertamente diante de Deus, reconhecendo que era um homem pecador e buscava reconciliação com Deus. Porventura, ele sentia que algo estava errado em sua família, ele colocava a sua família diante de Deus. Enfim,
ele era um homem que fazia Deus estar presente em sua vida. Ele não andava sozinho. Ele era amigo de Deus. E você deve ser amigo de Deus assim. É algo interessante. Quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. E a oração realmente faz bem. A oração faz bem espiritual e a oração faz também um bem psicológico. A oração faz bem para o seu físico. A oração faz bem em todas as coisas. Existem, por exemplo, estudos médicos que contrastam pessoas que são religiosas e que oram e pessoas que não são religiosas não oram. Na mesma doença, o mesmo grau de doença, o mesmo tratamento é efetuado. Aquelas pessoas que são religiosas, que têm comunhão com Deus, que envolvem Deus nas suas necessidades, essas pessoas se recuperam melhor, porque a oração faz bem real para a vida das pessoas. A oração não é algo, vamos dizer assim, uma utopia. Não. A oração é uma real solução, é um apoio real para a vida das pessoas. É um bem real para problemas reais. Pastor, agora vem uma parte importante aqui, ó. Fala lá no versículo 6 assim, clamou este aflito, né? Esse, Davi, né? Falando, né? E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, pastor. E outra coisa, pastor, eu vou contar uma... espero que o Eric, né, nem a esposa do pastor, escute o que eu vou falar aqui, porque ele, pelo menos, ele não falou isso para... Talvez não para o filho, né? Ele disse assim, ó, eu tenho um costume... Ele falou assim, eu tenho um costume de orar durante a noite quando, né, muitas vezes Deus me acorda de madrugada, né, e ele falou assim que eu vou lá do lado onde o Eric está dormindo, me ajoelho e ele não sabe, então, e eu oro ali toda noite. Aí eu me lembrei, pastor, de uma parte importante de Jó, né? Jó orava pelos filhos também. Jó ali, se meus filhos pecaram ou se pecaram, né, alguma coisa assim, né? Ele orava pelos seus filhos, pastor. Isso é importante, né? Os pais que fazem isso, os pais que oram pelos seus filhos, os esposos que oram pela esposa, as esposas que oram pelo marido, Deus entra nesses relacionamentos e abençoa esses relacionamentos. Deus transforma as famílias. E sabe, é bonito quando as pessoas colocam a sua família e quem sabe também a sua empresa, quem sabe também os problemas diante de Deus. Colocar Deus nas situações reais da nossa vida é um benefício real. Experimente, amigo que está nos vendo nesse momento e nos ouvindo também. Experimente colocar Deus na sua vida e você vai ver que aquilo que você não podia fazer, Ele faz. Ele é poderoso para transformar, para mudar. E se você colocar ao Senhor dentro das circunstâncias da sua vida, você vai ver que o poder de Deus fará diferença real para o seu benefício. Quem sabe muitas vezes nós nos perguntamos, pastor, qual a oração mais eficaz para que, né, que Deus nos escute, porque somos falhas, somos pecadores, mas nos dedicamos a Deus, né? E aqui uma parte importante aqui, o que aprendemos sobre a oração eficaz nos seguintes versos. E aqui nós falamos de Jesus, né? Jesus Cristo, a experiência de Jesus ali, a oração, ele se dedicava ali e se retirava em locais ermos, né? Durante a madrugada e orava a Deus. Pastor, existe uma maneira, assim, uma oração mais eficaz, que nós podemos dizer assim, estar diante de Deus? Nós acabamos de falar ali sobre Davi, né? Davi, ele confessava, né, os seus pecados diante de Deus, orava, né? E aqui a Bíblia diz aqui, o anjo acampava-se ao redor, né, dele. E também essa é a promessa para nós, né? Ele se acampa ao redor daqueles que oram fervorosamente, dedicam o seu coração, né, a sua vida a Deus. Eu gostaria de dizer a toda a Igreja Central de Joinville que o estudo dessa lição fará grande diferença na nossa vida, se nós sinceramente aceitarmos essas orientações. Reavivamento e reforma são os ingredientes de Deus para a vitória da igreja nesse período. Nós vimos nessa lição que existe um grande conflito
entre o bem e o mal. E esse grande conflito você enfrenta todos os dias da sua vida. E a oração é a maneira que você tem para receber o poder de Deus para te dar vitória nesse conflito. Separe um tempo diário para você orar a Deus. Que a sua oração seja sincera diante do Senhor. Separe um tempo diariamente para orar pela sua família. Separe um tempo diariamente para orar pelo seu desenvolvimento profissional. Separe um tempo diariamente para você orar pelo seu crescimento espiritual. Separe um tempo diariamente para você confessar a Deus os seus pecados e pedir um novo coração. Eu creio que a experiência de Davi será a sua experiência. Eu creio que se você, diante de Deus, orar e confessar os seus pecados, na mesma oração, você sentirá o alívio e o perdão de Deus. Eu creio que se você pedir a graça de Deus para a sua vida, dos céus Ele vai atender a sua oração. Ele deseja te salvar. Ele deseja te transformar. E a oração é a maneira de você abrir as portas da sua vida para a ação sobrenatural de Deus, para que milagres aconteçam, para que grandes bênçãos possam chegar à sua vida. A oração é a oportunidade que você dá a Deus para fazer um milagre na sua existência. Prezada igreja, nunca negligencie a oração. Dobrem os joelhos diante de Deus e tenham a oração constante, dia a dia, e que vocês possam experimentar consagração, revivamento, reforma e a bênção do Espírito Santo na chuva serôdia para cumprir a ordem do Senhor e ver o Evangelho sendo pregado a essa cidade, a esse estado e em todo o mundo. Eu então peço à igreja, a todos os nossos irmãos também, a igreja que adquire esse manual de estudos. Próximo assunto, a palavra, a base do reavivamento. E reavivamento e reforma é o assunto desse trimestre, pastor. Nós temos que nos dedicarmos a Deus, orando, buscando a cada dia mais esse conhecimento da palavra de Deus. Pastor, digo que o pastor então encerre também esse estudo da lição, uma oração, para nós. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti, usando as nossas próprias palavras, mas cheios de fé, de que o Senhor ouve, o Senhor atende e o Senhor responde às nossas orações. Nós apresentamos ao Senhor esta igreja, apresentamos ao Senhor os departamentos infantis, que estarão daqui a pouco subindo para que as famílias estejam unidas em oração. Pedimos a Tua bênção para os nossos bebês, os nossos juvenis, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Pedimos a Tua bênção sobre os casais, sobre todas as famílias dessa igreja. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida espiritual. Pedimos a Tua bênção para que cada um de nós tenha o trabalho, para que do fruto desse trabalho possamos ter o pão de cada dia. Pedimos a Tua bênção para o nosso vigor espiritual. Santifica-nos, ó Deus. Muda o nosso coração. Transforma a nossa vida. Nos dá prazer na oração e na fé. Que como Davi nós possamos ter uma experiência real contigo. E dia após dia sermos mais semelhantes ao Senhor. De maneira especial, abençoa todos os professores da escola sabatina. Que esse departamento aqui na Igreja Central possa ser o coração da igreja. E que nas classes, e nessa classe também que vai pela internet, muitas pessoas possam conhecer ao Senhor melhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, uma lição maravilhosa, Então, não vamos deixar de estudar a próxima lição, que é o segundo passo, não menos importante, a oração é mais, mas é o estudo da palavra de Deus. Então, vamos estudar a lição. Então, neste momento, nós vamos encerrar a escola sabatina, só que antes eu tenho 2 avisos. Um eu vou reforçar, que é sobre o programa JA, hoje às 14 horas, Michelson Borges, às 16 horas, desculpa, às 16 horas, Michelson Borges, aquele palestrante da Novo Tempo, vai estar aqui
às 16 horas. E às 20 horas, que é o Impacto Joinville, tá? Às 20 horas. Então, às 16 horas é o JA. E também, irmãos, pedimos que os irmãos orem pela irmã Gema. Não sei se alguém conhece a irmã Gema aqui. Ela está com câncer, tá? Ela e o seu Antônio também. Peço oração pelo seu Antônio, né? Também, Deus sabe quem é, um proprietário de uma construtora, também está com câncer. Então, pedimos que os irmãos coloquem esses nomes na lista de orações de vocês. Neste momento, irmãos, então, nós vamos encerrar a nossa escola sabatina, agradecendo a presença de todos que aqui estão, e vamos cantar com muito entusiasmo, né, o hino de número 420. Ó, que amigo em Cristo temos. Quando você ora, quando você está em comunhão com Deus, você tem o melhor amigo, que é Cristo, na tua vida. Ó, que amigo em Cristo temos. Obrigado, Senhor, por mais uma escola sabatina, pelo privilégio que temos, Senhor, de falar contigo, Senhor, de estudar a tua palavra e de sentir a presença do Senhor em nossa vida, Senhor Deus. Senhor, esteja com continuidade dos programas desta igreja nesta manhã. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.